Bem-vindos. Amor e ódio, dos diferentes sentimentos de que lhe poderia dar conta, estes estão ligados entre si por um termo tão simples quanto complexo: afetividade. Falamos de parte integrante da nossa vida psíquica, mas afinal, de que forma os afetos poderão interferir nos nossos relacionamentos do dia-a-dia? Começamos hoje uma nova temporada de Sexualidades, Afetos e Máscaras, um programa que deu e vai continuar a dar que falar. Nos próximos 30 minutos e depois de 4 temporadas televisivas, estamos novamente na companhia de Manuel Damas, médico, sexólogo e professor universitário, que nos vai ajudar a desmistificar um dos temas que ainda levanta muitos tabus na nossa sociedade. Professor, bem-vindo uma vez mais. Um novo projeto, porquê regressar a este formato? Olá, Marco. Regressar porque era fundamental. Falar de sexualidades, afetos e máscaras. Falar de nós próprios, falar do nosso passado, do nosso presente, do nosso futuro, em relação. E daí a importância deste tema. Quando escolhi o título Sexualidades, Afetos e Máscaras, que já tem vários anos, e que há vários anos me acompanha, não foi por acaso. Porque não há uma sexualidade formal, não há nenhuma forma oficial, aceitável, correta de dizer amo-te. Cada um de nós gosta de outrem, consoante a sua maneira de ser, a sua maneira de estar, as suas circunstâncias. Como diria Ortega Gasset, eu sou eu e as minhas circunstâncias. E o facto de, em afetividade, em intimidade e em sexualidades, não poderemos jamais esquecer que nós, efetivamente, somos nós e as nossas circunstâncias. E isto prende com a nossa vida do dia-a-dia. A forma de gostar, a forma de reagir, a forma de interagir, a forma de socializar. Em Portugal nós ainda estamos a léguas de distância daquilo que seria o ideal. Nós andamos desde 1984, por exemplo, a discutir a questão da educação sexual em Portugal. Em 2013, continuamos sem educação sexual em Portugal. E o mais estranho, mais caricato, mais sarcástico, mais irónico é que, em 2005, na Convenção do Milénio, nós fomos dos primeiros países a nível mundial, a assinar uma convenção e a comprometer-nos nesse mesmo ano, em 2005, volto a chamar a atenção, a comprometermos, como eu dizia, a termos educação sexual em todas as escolas do país. Em 2013 ainda não temos. Poder-se-á alguém perguntar, mas porquê é que é fundamental ter a educação sexual nas escolas? É fundamental ter a educação sexual nas escolas, no terreno, no dia-a-dia, nas pessoas. Porquê? Porque a escola é o laboratório. A escola é a nossa forma de criarmos a população do amanhã. E o amanhã não é tão longe quanto isso, o amanhã está aí. E dir-me, mas porquê é que vale a pena discutir a questão do sexo com os miúdos? Nós não vamos discutir a questão do sexo com os miúdos, nós vamos ensinar aos futuros portugueses, aos portugueses do amanhã, a forma de gostar, a forma de amar, a forma de desejar, a forma de negociar, a forma de respeitar. Enfim, a forma de socializar em termos de afetividade e intimidade de uma forma digna, de uma forma tranquila, de uma forma de cidadania, que é uma coisa que nós ainda não sabemos fazer. E vamos trazer novamente o Sexualidades, Afetos e Máscaras para a mesa dos mídia, precisamente porque é fundamental tornarmos a discutir e conversar sobre isto de forma científica, de forma credível, 30 anos de profissão provam, se é que necessário fosse provar alguma coisa, de forma pedagógica, mas ao mesmo tempo e em simultâneo, de forma informal. As pessoas que nos vão ver e que nos vão acompanhar vão ter que sentir que nós estamos todos na sala de estar lá em casa. Para conversarmos, para dialogarmos, para nos questionarmos, para abordarmos com dignidade e com frontalidade uma data de temas que existem, que estão presentes hoje na sociedade e que não são abordados. Ou, quando são abordados, infelizmente, são abordados de forma errada, de forma estereotipada, de forma pré-conceituosa. Logicamente que nós portugueses, infelizmente, temos a mania que somos ótimos treinadores de bancada e sabemos falar sempre de tudo. E, nesta questão das sexualidades, ainda temos o óbice da imprensa cor-de-rosa a abordar essas questões de forma muito errada, de forma estereotipada, de forma não produtiva para quem lê.
E o que nós vamos fazer é precisamente também desconstruir isso tudo. Falando de treinadores de bancada, começamos por uma pergunta que se calhar muitos pensam ter resposta, mas que ao fim e ao cabo não têm. Falar de afetos é falar de... Bom, o Marco por momentos assustou-me quando me falou de bancada, pensei que ia falar de futebol. E teremos que falar também a questão da sexualidade no desporto, que é um tema muito complicado, teremos que abordar e queremos abordar. Mas, quando falamos nós próprios, Marco. Falamos da nossa intimidade, falamos do nosso interior, e precisamente talvez por causa disso, é que é uma coisa tão complicada de abordar, parecendo tão simples de abordar. Porquê? Porque falamos do peso pesado daquilo que não se fala. A nossa intimidade, a nossa afetividade, a nossa forma de relacionamento, as nossas capacidades ou as nossas incapacidades de negociarmos, as nossas incapacidades de ouvirmos quem está connosco, porque nós portugueses também, e eu digo sempre isto e continuo a dizer, eu sou orgulhosamente um homem de afetos. Mas, eu costumo dizer, eu sou português do Norte com orgulho. Por isso eu não tenho nada contra Portugal, bem pelo contrário. Tenho enorme orgulho e terei sempre em ser português. Mas também por isso tenho outra capacidade de analisar esta questão dos afetos. E nós continuamos a agredir, a invadir, a magoar de forma física e psicológica, e estou a falar já na questão da violência doméstica, e mais grave ainda da questão da violência em casal, a violência em namoro, que começa a revelar em Portugal números assustadores, dados estranhos. Nós, efetivamente, não sabemos amar. Porquê? Porque não sabemos ouvir, porque não sabemos respeitar, porque não sabemos perceber o que se passa, o que se sente, quem está ao nosso lado, quem está a caminhar connosco em relação. Faça lá uma perguntazinha para eu descansar. Não, digo-lhe agora que há, efetivamente, uma relação com a próxima pergunta. Sim. Porquê é que, efetivamente, nós somos diferentes na forma de gostar? Seja numa relação de amizade, seja numa relação afetiva, portanto, uma relação amorosa ou familiar. Marco, porque entram em linha de conta outros, e eu estava a dizer linha de contra, e pareceu um lapsus língua, mas não foi. Efetivamente, nós entramos em linha de contra. Porquê? Porque não sabemos construir relações afetivas saudáveis. Nós, em vez de estarmos por vezes parece que estamos contra. E isso é uma das questões que nós teremos que pegar com toda a frontalidade. Nós não construímos, nem sabemos construir a afetividade com qualidade, com dignidade e com cidadania, porque não sabemos ouvir. Nós vivemos as nossas máscaras, que é a outra parte do título do programa, e que também não é por acaso. É que, mascarando-me, os meus medos, os meus tabus, os meus preconceitos, as minhas experiências que correram mal do passado, que estão no baú dos afetos, ou as minhas experiências que correram bem e que eu tenho alguns problemas em assumir, eu trago essa carga toda para o hoje, para a relação onde estou no momento com quem estou. É inevitável no português fazer comparações, mas é inevitável no português dizer essas comparações. E essas comparações, em termos de afetividade, são muito agressivas. Alguém que está comigo, afetivamente, não quer saber, não precisa de saber, e não convém que saiba, até porque lhe vai doer, qualquer tipo de comparação com outra em que esteve comigo noutro momento. Mas nós, por causa das máscaras, por causa das defesas, por causa dos preconceitos, por causa da imagem que nós temos que transmitir, porque nós também temos a imagem, como sabe. Aliás, a pirâmide das necessidades de Maslow, que é uma avaliação destas questões, um dos dados é precisamente a autoestima, o facto de ser aceito e considerado pelos pares. Nós queremos muito, porque somos humanos também, ser bem vistos pelas pessoas que fazem parte do nosso ciclo mais ou menos próximo de amizades, de interações e de socialização. E precisamente por isso é que nós tentamos projetar o exemplo, o estereótipo mais perfeito, que normalmente não corresponde à realidade. Nós achamos que somos ótimos amantes, nós achamos que somos ótimos companheiros de nós portugueses. E nunca ouvimos a opinião de quem tem mais validade para analisar, que é quem está ao nosso lado. Porque se nós tivéssemos tempo, vontade e principalmente coragem para ouvir quem está ao nosso lado, nós se calhar teríamos enormes surpresas desagradáveis. Importa referir para todos aqueles que nos estão a ver que podem e devem acompanhar também Sexualidades, Afetos e Máscaras através das redes sociais. Estamos no Facebook, podem naturalmente ver
a página do programa em rodapé nesta edição. Agora uma pergunta, também ela fácil para alguns treinadores de bancada. Porque é que homens e mulheres experienciam as relações de maneiras tão distintas? Porque nós, portugueses, somos mais latinos, ou achamos que somos mais latinos. E precisamente por isso nós achamos que o português, por exemplo, não chora. O português só se pode permitir chorar na morte da mãe, nem que a tenha insultado de piorio na véspera. Mas aí está morta e branqueia-se. E por isso o português atreve-se a fazer outra questão em relação ao relacionamento com a mãe. Chama-lhe mãezinha, mas morta. Pode eventualmente tê-la trucidado, tê-la torturado toda a vida. Mas depois, português morto é português santificado, vem ao de cima uma outra máscara. Vem ao de cima uma outra forma, digamos, perversa de relacionamento. Nós somos seres inseguros, seres intranquilos. Nós somos seres preocupados, se calhar neste canto lusitano, aqui à beira-mar plantado, porque pequenino, terá a ver eventualmente com a guerra entre o Adolfo Henriques e a mãe, disse que terá batido na mãe, e nós perpetuamos ainda, trazemos o peso pesado às costas desse mesmo facto histórico, se é que existiu, isso não foi lenda. Mas também somos gente que não sabe sorrir, que tem medo, que tem vergonha de sorrir. Nós continuamos muito agarrados ao fado, ao futebol, a Fátima, esquecendo-nos que o que é importante é a nossa forma de amar, gostar, desejar, respeitar, ouvir, perceber que quem está ao nosso lado, se está a investir, se está a construir, se está a dar, tem também direito a receber. E nós achamos que todos temos imensos direitos. Esquecemos que temos muitos ou tantos deveres. E nesta questão das sexualidades e das afetividades e das intimidades, nós também temos deveres. O dever de respeitar, o dever de não invadir, o dever de não agredir, o dever de ouvir, o dever de contribuir, o dever de dar. Em relação, a relação tem que ser construída também com dádiva recíproca, como é óbvio. E é isto que nós vamos falar com os portugueses. Através das redes sociais, como a Marco disse, através do programa que estamos a construir, através do site que vamos ter, mas com uma inovação. Nós vamos querer ouvir os portugueses para podermos explicar, para podermos ajudar, para podermos acompanhar no sentido de construir pedagogicamente. Um exemplo, a questão da violência. Quantas vezes, em termos de violência doméstica, me dizem, ou na violência do namoro, ele agrediu, mas não queria agredir. Ele agrediu, mas fui eu que o tirei do sério. Ou às vezes chega-me um consultor a dizer-me, ele já não gosta de mim porque já não me bate. E este tipo de abordagem não é tão estranho quanto isso. Não é tão invulgar quanto isso, bem pelo contrário. É permanente e infelizmente. Mas, nas faixas etárias mais jovens, o que seria expectável era que, porque mais modernos, porque mais construídos, porque mais formados, esta questão da violência doméstica deveria desaparecer, ou pelo menos diminuir substancialmente. O que está a acontecer, também é fruto da crise, eu sei, mas o que está a acontecer é que a violência doméstica entre casais, a violência doméstica nos mais novos em namoro, está a aumentar exponencialmente. E nós falamos de uma questão de cidadania, porque eu não tenho direito, nem sequer em relação, de agredir. E eu propositadamente disse, eu não tenho direito, nem sequer, ou seja, num outro patamar mais alto, em relação de agredir. É um dos temas a que vamos voltar em Sexualidades, Afetos e Máscaras, certamente este da violência. Pegando em alguns pontos que falou, relacionados com épocas diferentes daquela em que vivemos, comparando as gerações mais recentes, como por exemplo as da década de 70 ou 80, como é que estamos ao nível dos relacionamentos? Houve uma evolução ou, por outro lado, uma regressão na forma como os portugueses encaram os relacionamentos? A década de 60 era o Flower Power, era o Make Love and Not War. Em 2013 nós evoluímos qualquer coisa,
até mesmo em termos de tecnologias de informação. Estamos no ar, estamos a construir um programa de mídia. Esta facilidade de acesso às novas tecnologias deu ou provocou um salto de qualidade, efetivamente, sem qualquer tipo de hesitação. E isso vê-se, por exemplo, na questão da pornografia. Há 30 anos atrás, o acesso à pornografia era muito difícil, era muito dificultado, estava muito estereotipado e era necessário construir uma data de rituais que, vistos agora, ou vistos hoje, são ridículos, são caricatos. Eu lembro perfeitamente que no século passado, sim, porque eu já passei 50 anos, no século passado, eu também passei pela adolescência e pela juventude, como toda a gente, obviamente que também quis comprar a minha revista pornográfica, e lembro perfeitamente dos rituais assustadores e quase tortuosos, porque passei, andava às voltas em frente ao quiosque, depois entrava, depois pedia o jornal, depois pedia a pastilha elástica, depois pedia os repousados, depois pedia tabaco, e depois dizia, quando ganhava coragem, de forma ciciada, aquela revista. Eu e todos os milhões de portugueses que cumpriram este percurso naquela altura. Hoje, efetivamente, o acesso à pornografia está muitíssimo mais próximo. Está à distância de um clique. Eu carrego no dedo e vejo o que quero, no conforto do meu quarto, na proteção do meu quarto. Ou seja, em termos de sexualidade, isto eventualmente poderia ter propiciado um outro avanço que nós não conseguimos ter. Porquê? Porque a pornografia continua a vender estereótipos, a pornografia continua a vender o homem com grande pênis, a pornografia continua a vender a mulher com grandes mamas e grandes nádegas, e quem nos está a ouvir já está chocado por causa da questão das mamas, que é outra questão que temos que trabalhar. O vocábulo mamã é um vocábulo científico. Nós continuamos a dizer seios. Seio não existe. Seio é no seio da família, seio do lar. Se é que isso ainda existe. Mas também teremos que falar das novas famílias, mas isso será para outro programa. A questão dos vocábulos, a questão de nós acharmos, por exemplo, com as criancinhas pequenas, nós atrevemos de forma perversa a inventar e a inventar de forma errada. De que é que estou a falar? Nós aos pequeninos dizemos o pipi, o pilau, o piloló, o pilili, o pililé. Mas nós continuamos a dizer os olhos, a cabeça, os braços, as pernas. Não necessitamos de alterar a nómina, a não ser em relação aos órgãos genitais. Porquê? Porque nós estamos a projetar para a criança os nossos próprios tabus. O que nós estamos efetivamente a falar é de um pênis e de uma vagina. Mas nós, com os nossos preconceitos, achamos que, do alto da nossa suposta sapiência, achamos que teremos que proteger os anjinhos. Mas proteger os anjinhos de quê? De um aparelho genital masculino, de um aparelho genital feminino? Então para isso temos que proteger tudo. Temos que inventar uma nómina nova para os olhos, temos que inventar uma nova nómina para a cabeça, para as pernas. Só a genitália é que tem que ter estes pruridos. Em relação às crianças, elas não percebem o que se passa. Mas, efetivamente, e de forma subliminar, e isto é importante dizê-lo, efetivamente, de forma subliminar, repito, nós estamos a vender, entre aspas, à criança, já a mensagem errada. Podemos, então, depreender das suas palavras que, pegando aí numa primeira abordagem, em relação à evolução tecnológica, pode ter existido não uma evolução como seria expectável, mas sim uma regressão na forma como as pessoas também se relacionam. As pessoas fecharam-se mais com a tecnologia e, em segundo lugar, no que toca à evolução e à modernização da abordagem pais e filhos, continuam a existir, aliás, barreiras de comunicação. Vou-lhe dar tempo agora para conseguir organizar aí as duas respostas. Aí uma data de perguntas. A questão do abismo relacional, a questão daquilo que nós chamamos de conflito geracional. Nós continuamos, infelizmente, em 2013, a não saber falar com os nossos pais e mães destas coisas das sexualidades, destas coisas dos afetos. O que é estranho. O que é, no mínimo, irónico. Porquê? Porque nós não conseguimos trazer para aquele nosso nicho de proteção, que é o local onde vivemos com os pais,
as dúvidas que nós todos temos legitimamente direito a ter enquanto adolescentes e jovens. Mas, teoricamente, os nossos pais e mães são aqueles que, volto a dizer, teoricamente, porque também há muita agressão no seio do casal, mas depois isso será motivo para um outro tema. Voltando à questão do casal, nós, teoricamente, deveríamos ter todo o direito e espaço para chegar à beira do pai ou da mãe e ter espaço para lhe perguntar: porquê é que acontece isto com o meu namorado? Porquê é que acontece isto com a minha namorada? Explica-me tu que tens mais experiência, explica-me tu que és mais velho, que tens mais idade, que já passaste. Mas, porque a nossa sociedade ainda continua a dizer que essas coisas são aquelas coisas que não se falam, nós não temos como perguntar. E como não temos também educação sexual nas escolas, então como é que nós esclarecemos? Esclarecemos pela internet, que continua, como eu dizia há pouco, a veicular as mensagens erradas. Esclarecemos com as revistas, que também elas veiculam a informação de forma errada, até porque a maior parte dos artigos são feitos em redação e mesmo as cartas que a grande maioria das revistas cor-de-rosa publica em relação a sexualidades, eu sei que são feitas em redação pelos jornalistas. E depois temos uma outra vertente da abordagem da questão, que é com os nossos amigos, com os nossos colegas, com os nossos pares. Sarcástico e irónico da situação é que, a maior parte das vezes, os nossos amigos, os nossos colegas, os nossos pares, sabem tanto ou menos do que nós. Mas como nós vamos pedir conselhos a supostas sapiências e nós nascemos em Portugal já quase imbuídos da coisa do treinador de bancada, então sim, veiculamos e sabemos sempre tudo e somos capazes de dar conselhos, a maior parte das vezes errados. Quantas vezes eu ouço conversas de adolescentes que eu sei por abordagem em consultório, que nunca tiveram qualquer tipo de experiência, por exemplo, sexual, a dar uma pleiade enormíssima de conselhos, habitualmente errados, qualquer coisa do género para ser mais simples. Tu não podes admitir que ela te trata assim. O que é isto? Tu não podes admitir que ela te trata assim. Este tipo de mensagem é uma outra mensagem estereotipada que nós crescemos, na maior parte das vezes, a ouvir em casa, entre os pais, num mau relacionamento, numa relação mal construída, que fizemos o insight e que anos depois vamos reproduzir. E como não temos por onde ir buscar mais formação e mais informação, e também os mídia têm culpa no cartório, como é óbvio, porque ainda não assumiram que esta questão tem que ser abordada e trabalhada à exaustão, até porque vende, até porque dá dinheiro, até porque dá lucro e, acima de tudo, dá maturidade e dá cidadania, dá qualidade de vida, dá qualidade das pessoas interagirem com dignidade entre elas. Isto deveria ser, num país civilizado, deveria ter prioridade major, mas não. Apesar de já não estamos em 1970, nós continuamos a dar prioridade ao futebol. O fado, desde que a Amália morreu, tentámos eleger a Marisa, mas não está fácil, por isso vamos passar para a música, digamos. Mas o fado continua lá. E continua lá o outro lado da coisa que temos que falar hoje também, que é o peso pesado da Igreja. E não falamos do fado património imaterial da humanidade, mas sim do fado que todos temos connosco. É também um tema interessante para falarmos em sexualidades, afetos e máscaras num dos próximos programas, o porquê de nós portugueses também continuarmos a viver muitas vezes com aquela carga pesada, dramática, quase teatral. Penso que é esse fado que se refere, naturalmente. Marco, porque nós achamos que não temos direito ao prazer. Nós quase temos vergonha de rir. Hoje em dia, se calhar justifica-se por causa da crise. Mas não basta. Porque quando não havia crise, nós continuamos a projetar a imagem cinzenta, pesada, rimos com muita dificuldade, quase como se fosse vergonha rir. E vamos mais longe. Quase que temos também vergonha de amar. Mas também, filhos da modernidade, nós abandonamos as cartas de amor. Nós agora supostamente simplificamos a coisa, despedindo uma relação qualquer por mensagem.
Se nós antigamente dizíamos adoro-te, amo-te, agora dizemos uma coisa muito estranha que é gosto de ti, Tótil, ou gosto de ti, Boés. E eu tentando desmifrar a coisa, gosto de ti, Boés. Mas o que é isso, Boés? A coisa mais simples, mais próxima que eu vejo é bueiro. O bueiro é o esgoto. E se alguém se atrever a dizer-me assim, gosto de esgoto, a coisa não vai correr muito bem. Tótil, eu lembro-me do banco, da entidade bancária, Tota. Tótil significa o quê? Significa adoro-te, significa amo-te, significa desejo-te, significa quero-te à minha beira, quero-te ao meu lado, quero-te a caminhar comigo. Então, por isso, digam as palavras. Medo das palavras? Medo das palavras porque as mesmas palavras têm peso e têm significado. Medo do compromisso? Isso é outro medo pavoroso que nós temos. Porquê? Porque estamos em época de modernidade. E como a modernidade não dá tempo, tem que ser tudo muito rápido, eu não posso, acho eu, de forma errada, eu não posso construir uma relação, porque isso vai-me obrigar a tirar as máscaras, vai-me obrigar a ficar fragilizado, vai-me obrigar a ficar exposto, vai-me obrigar a ficar verdadeiramente o que eu sou. Ou seja, vou ficar atingível, vou ficar exposto. E esta modernidade, como eu dizia há pouco, não se compadece com fragilidades, achamos nós, não se compadece com franqueza. E nós temos muito medo da franqueza. As novas tecnologias, tema que já abordamos aqui, acabam também, não sei se na sua opinião, por afastar as pessoas. Hoje em dia é muito comum deslocarmos a qualquer local e vermos grupos de amigos à volta de uma mesa, até porque a afetividade também contempla este tipo de relação interpessoal, às vezes até a falarem entre si através do Facebook ou de SMS, numa mesa, ao invés de falarem diretamente. Afinal, no que é que caímos? Caímos num mau sítio. Caímos num mau momento. Eu não sou contra a modernidade, bem pelo contrário. Eu não sou contra as novas tecnologias de informação, bem pelo contrário. São um enormíssimo veículo de informação e de formação. Mas, em simultâneo, são também um enormíssimo veículo de deformação. E o perigo está aí. As novas tecnologias permitem-nos, nesta aldeia global, num minuto, estar a falar com alguém a milhares e milhares de quilómetros. Ou seja, isso deveria estreitar as capacidades de interação e de socialização. Mas teve o lado perverso da questão. Afastou-nos, por mais utópico que possa parecer, criou uma proximidade distanciada. Nós achámos de saber comunicar. Até porque estas novas tecnologias têm um fator perverso de atração, que é a proteção. Eu mandando uma mensagem, eu estou protegido. Não estou próximo, não estou frente a frente, não estou olhos nos olhos, cara a cara com a pessoa com quem falo. E isso permite uma outra coisa, que poderá não ter muito a ver com o tema neste momento, mas que eu quero abordar para não me esquecer. Isso permite o insulto fácil. Há 500 anos atrás, no século passado, nós, quando queríamos insultar alguém, tínhamos que ter algum receio, porque aquilo podia significar um estalo ou um murro. Agora, protegidos pelo ecrã, nós caímos no discurso extraordinariamente fácil e perigoso. É importante? É muito importante. Porquê? Porque perdeu-se a cidadania. E como estamos protegidos, eu dou-lhe um exemplo concreto para quem nos está a ouvir perceber mais facilmente. Com as novas tecnologias, eu rapidamente posso transformar-me no meu quarto, vestido com um roupão de 500 anos, com as meias gastas, de pijama, com o meu triste 1,68m, 69, com os meus 50 anos, posso-me transformar rapidamente, num segundo, em
Surfista, loiro, de olhos verdes, espadaúdo, de 18 anos de idade. O que é que isso tem de mal? Para a minha autoestima, para o meu bem-estar, não tem mal absolutamente nenhum. Quando muito entrei num momento de ideação, se me faz sentir bem, se não incomoda, não tem problemas. O problema grave é o que isso me vai permitir no sentido maléfico da coisa. Eu vou interagir, por exemplo, num chat, não assumindo a minha cara, não assumindo a minha idade, não assumindo a minha identidade, eu vou poder admitir uma outra qualquer imagem e vou vendê-la de forma errada e falta saber com que intenção. Sim. Estamos a acabar. Estamos a chegar ao final do tempo desta primeira edição. Nós estamos a acabar o primeiro episódio, claro, de Sexualidades, Afetos e Máscaras. Deixo-lhe uma pergunta para uma resposta no início do próximo. Ok. Sexualidades, Afetos e Máscaras. Os portugueses são analfabetos sexuais e emocionais? Não me responda. Pense. Até porque sei que já tem uma opinião formada sobre isto. Não é uma pergunta inocente. Professor, voltamos a ver-nos no próximo programa. Ok, Marco. No fecho, deixo-lhe dados que dão que pensar. Antes das despedidas, porque estamos de regresso de hoje a uma semana, digo-lhe que os números do Instituto Nacional de Estatística revelam que na década de 80, em média, por cada 100 casamentos, 8 terminavam em divórcio. Já em 2011, por cada 100 matrimónios, cerca de 74 terminaram em divórcio. Acompanhe-nos nas redes sociais, no Facebook, no YouTube e, claro, na página do programa. Fique bem, até ao próximo episódio de Sexualidades, Afetos e Máscaras.